Olá, 14 de junho de 2024, estou aqui de volta. No dia 13, dia de Santo Antônio, eu não apareci porque nós estávamos produzindo um podcast que entrou no ar hoje cedo, que vai ficar no ar e que você pode ver, que você está convidado. Venha ver a minha carreira de jornalista, respondendo a perguntas de Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto nesse podcast. Tá um podcast contando as coisas assim, como por exemplo, por que eu fui demitido do SBT? Quem pediu minha cabeça? Quem pediu minha cabeça para me demitir da TV Gazeta? Vai lá no podcast que eu conto, tá? Hoje eu vou contar outras coisas absurdas. Nesta sexta-feira eu vou dizer para vocês que o Lula desmoraliza a Polícia Federal porque a Polícia Federal está investigando por corrupção um ministro que ele nomeou e nem dele nem do PT, né, que é o Juscelino Filho. Mas a coisa mais absurda desta semana foi a decisão de pôr para frente um projeto que parece que é do Arthur Lira, segundo o qual, para fazer o jogo das igrejas evangélicas com a leniência do PT, a punição pelo estupro será maior da mulher estuprada do que do estuprador. Isso você vai ver já já. Além disso, eu falo para vocês dos 52 anos da parceria Antônio Barros e Cecel. 52 anos de forró na veia. Parabéns, meus queridos, meus parceiros Antônio Barros e Cecel. Pois bem, vamos logo direto ao assunto, como diz aqui o nome do podcast. Olha, não perde o podcast, hein? Pois é, o senhor Lula da Silva faz-nos a graça, a gentileza de levar Madame, primeira-dama, Janja da Silva, para uma reunião de sindicalistas. O que é que faz um presidente da República numa reunião de sindicalistas, discutindo legislação de trabalho na ONU, né? Na Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, no dia de Santo Antônio? Pois é. A dona Janja estava lá, aparece, inclusive, nas imagens, mas ninguém, a literatura oficial não a cita. Mas isso aí não é o mais grave. O mais grave é que ele estava de passagem lá para uma reunião do G7, da qual está participando a partir de hoje e na semana que vem, e então ele produziu a seguinte asneira. Quando foi perguntado, ele falou, para surpresa geral, a respeito do indiciamento do seu ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele disse: olha, é o seguinte, esses caras precisam saber que é preciso provar. Esses caras são os agentes, os delegados e os diretores da Polícia Federal e os ministros que, também da Procuradoria-Geral da República e os ministros do Tribunal Superior de Justiça que autorizam esse tipo de coisa. Por que o Juscelino Filho foi indiciado? Porque a Polícia Federal encontrou indícios de que ele participou de uma criação de emendas, essas emendas do relator, né, famosas fontes de corrupção, para mandar milhões de dólares para a prefeitura de Vitorino Freire, dirigida por sua irmã. Pois é. E aí o Lula diz: não, é preciso provar. Aí é o seguinte, o Juscelino Filho, ele disse que o Juscelino Filho tem que se defender e que vai se defender perante ele. Acontece o seguinte, o meu amigo Walter Fanganiello Mairovich, desembargador aposentado, definiu isso brilhantemente num texto que eu li agora há pouco. Ele diz o seguinte: é uma desgraça na legislação brasileira essa história de que o cidadão nunca está condenado, nunca está vilipendiado, cumprindo pena, se não passar por todas as delongas da justiça. Quando um cidadão é indiciado nos países civilizados, ele já está fora de qualquer inocência. E é o caso do Lula. O Lula não foi inocentado. O Lula
não, os supremos da vida, os tribunais, os altos tribunais, liberaram o Lula para disputar a presidência da República, com o Lula ainda em processo. Porque o processo só é, como diria o Chacrinha, o processo só termina quando termina. Ou seja, só quando passa por todas as delongas, 50 anos depois, se não for prescrito. Né? Pois é. Pode ser o caso do Juscelino. Aí ele vem em defesa do Juscelino e esculhamba a Polícia Federal. Esses caras precisam aprender. Pois é, mas ele não fez a idiotice do dia, apesar da forma brilhante com que o Maierovitch deslindou o absurdo da fala dele. Que é o seguinte, estão aprovando no Congresso uma lei que volta antes do Império Romano. É a lei em que a mulher estuprada de forma violenta responde por uma pena maior, não pode abortar, e responde por uma pena maior do que o seu estuprador. O estuprador é condenado no máximo 14 anos de prisão, quando não sai 2 anos depois, liberado por algum ministro de qualquer Supremo Tribunal da vida, né? Pois é, a mulher agora, se abortar de um filho não desejado, de um filho fruto da violência, a mulher cumpre 25 anos. E o violentador, 14. Isso se não passar pelos portões dos castelos da lei no Brasil. O povão se manifestou na Avenida Paulista no dia de Santo Antônio, que era o dia adequado para isso. Mas é uma jogada dos pastores que acham que isso é cristianismo, porque um aborto é um homicídio. Isso é uma jogada de linguagem. A mulher, é vítima de uma violência. Não foi um sexo consentido. Não foi uma maternidade pretendida. Não. É uma violência absurda. Não tem o menor sentido para atender um eleitorado que aumenta pela incompetência da própria Igreja Católica, que deixa esse mundo evangélico entre aspas, crescer, e também pela safadeza da direita nas mãos desses pastores e da esquerda, que fica fingindo que está fora da jogada, inclusive com o seu Lula lá com Dona Janja no Dia dos Namorados, à nossa custa, lá em Genebra, na Suíça. Bom, meus amigos, antes de encerrar, eu quero aqui mandar um abraço muito forte para meus queridos parceiros Antônio Barros e Cercel, que foram homenageados porque completaram, neste dia de Santo Antônio, o santo que abençoa a união deles, como os mais antigos parceiros da música popular brasileira. A maior vigência, a maior vida de parceria. E eu estou aqui para testemunhar, porque eu também sou parceiro deles. Mando aqui um beijo, termino e digo para você o seguinte, direto ao assunto. Em té!